Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13. Espere no Senhor. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar. Derrama em nome de Jesus o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, derrama sobre nós a tua bênção, responde os pedidos do teu povo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Espere no Senhor. O verso áureo, espera no Senhor, anímate e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27, 14. Chegamos à última lição de estudo deste trimestre, sobre o livro de Salmos. A jornada espiritual nos levou através da experiência de temor diante do majestoso Criador, Rei e Juiz. Consideramos as alegrias da libertação, do perdão, da salvação divinas. Refletimos sobre momentos de entrega em pesar e lamentos e pensamos nas gloriosas promessas da presença de Deus e a expectativa da adoração universal ao Senhor que durará para sempre. Entretanto, a jornada continua enquanto vivemos na esperança da vinda de Jesus, quando o nosso anseio por Deus será finalmente satisfeito. Se há uma frase final que podemos extrair de Salmos, é esta: espere no Senhor. Esperar no Senhor não é uma espera ociosa e desoladora pelo tempo de alguém. Em vez disso, esperar no Senhor é um ato cheio de confiança, fé, que se revela na ação. Esperar no Senhor transforma nossas noites sombrias com a expectativa de uma manhã gloriosa. Fortalece o nosso coração com esperança renovada e paz. Motiva-nos a trabalhar mais, trazendo os feixes da colheita abundante dos campos missionários do Senhor. Esperar no Senhor nunca nos envergonhará. Seremos ricamente recompensados por esperar no Senhor, pois o Senhor é fiel a todas as suas promessas. Aleluia! Na parte de domingo, o chamado da espera. Vamos abrir a Bíblia agora no Salmo 27 e o verso 14. Salmo 27 e o verso 14. Leia comigo. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Este é um texto para ser memorizado, repetido durante o dia. Você precisa repetir este verso várias vezes no dia. Espera, pois, no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Vamos ler também o Salmo 37 e o verso 7 e o verso 9. Aqui também diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansar no Senhor. Deixar nas mãos de Jesus todos os nossos fardos de perplexidades, de ansiedade, de angústia, de preocupação. Descanse no Senhor. Deixe nas mãos de Jesus o problema. Ele vai dar a solução. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Descanse, pois, no Senhor e espere nele. Não fique indignado, perturbado pela prosperidade dos ímpios, porque cedo eles serão ceifados. Lemos também no verso 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Você é o herdeiro de Deus, herdeiro de Jesus Cristo. Você vai herdar todas as coisas, juntamente com Jesus. A terra, Deus deu-a aos filhos dos homens. Por isso, em nome de Jesus, aqueles que esperam no Senhor
vão herdar a terra. E lemos também no verso 34, Salmo 37 e o verso 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. E lemos também no Salmo 39 e o verso 7. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Vamos colocar nossa esperança em Deus, em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. E também no Salmo 40 e no verso 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vale a pena esperar pacientemente no Senhor. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a sua prece, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua confissão. Querido amigo, querido irmão em Cristo, espere com paciência no Senhor. Ele se inclina para você e ouve o seu clamor. Vamos ler também Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 8, vamos ver os versos 18 a 25. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que nós esperamos? Esperamos a manifestação dos filhos de Deus. Na segunda vinda de Jesus Cristo, todos os filhos e filhas de Deus serão glorificados, serão arrebatados para o céu. Vai se cumprir a nossa expectação, a nossa esperança. Verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por causa do pecado, toda a criação está gemendo. Mas nós temos uma esperança, a expectação da segunda vinda de Jesus. Verso 23, e não só ela, a criação, mas nós mesmos estamos gemendo, que temos as primícias do Espírito. Primícias do Espírito. O Espírito Santo já foi derramado sobre você, meu irmão, sobre mim. Temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos esperando a redenção nossa. Quando Jesus voltar, nosso corpo será glorificado. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas a nossa esperança é uma esperança de fato, porque estamos esperando a segunda vinda de Jesus, que é certa. Verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Espere no Senhor, meu querido irmão. Ninguém perde nada, ninguém se arrepende por estar esperando no Senhor. Talvez a espera seja um dos maiores estresses da vida. Não importa quem somos, onde vivemos e a nossa condição na vida, precisamos esperar pelas coisas. Esperamos nas filas de atendimento, esperamos nas consultas médicas. Geralmente não gostamos de esperar, mas temos que esperar. O que dizer sobre esperar por Deus? A ideia de esperar no Senhor aparece nos Salmos e em toda a Bíblia. A palavra usada nesse contexto é perseverança, que é o compromisso de nos recusarmos a sucumbir ao medo da decepção, de que, de alguma forma, Deus não nos ajudará. O servo de Deus espera, na certeza de que Deus é fiel. Os que esperam nele podem confiar que, se lhe entregarmos nossas preocupações, ele as resolverá para o nosso melhor, do melhor jeito, mesmo que não vejamos necessariamente a resposta de Deus no mesmo instante. Mas continue esperando no Senhor, confiando nele, descanse no Senhor.
Esperar no Senhor é mais do que aguardar. É um anseio que se compara à sede em uma terra seca. O salmista espera muitas bênçãos, mas seu anseio de ser levado para perto de Deus supera qualquer desejo e qualquer necessidade da vida. Como lemos em Paulo, em Romanos, o capítulo 8, nessa passagem surpreendente, Deus e toda a criação estão esperando a renovação do mundo e o abençoado encontro de Deus e o seu povo no fim dos tempos. Ele escreveu: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. Enquanto esperamos a salvação final e o reencontro com Deus, assim como toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, Romanos 8, 22, o Senhor permanece com o seu povo no presente por meio do Espírito Santo que em nós habita, participantes da natureza divina, porque Deus habita em nós através do Espírito Santo. Enquanto isso, somos chamados a testemunhar. Atos capítulo 1, versos 4 a 8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Possuídos pelo Espírito Santo, que em nós habita, vamos ser testemunhas de Jesus Cristo, anunciando o plano da salvação que culminará em uma nova criação, em um novo céu, uma nova terra. Essa nova criação é o que aguardamos, o cumprimento final das nossas esperanças como cristãos adventistas. Esse nome adventista contém a ideia da esperança que temos. Adventista é aquele que aguarda o advento de Jesus. Assim como a primeira vinda de Jesus ocorreu, ela é histórica, ela é real, vai também ocorrer a segunda vinda de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esperamos, mas sabemos que não será em vão esperar no Senhor. A morte, a ressurreição de Jesus, na primeira vinda, são a nossa garantia de que Ele voltará para buscar aquilo que Ele comprou com seu próprio sangue. Você foi comprado pelo ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Ele voltará para nos buscar. Espere no Senhor. Aleluia. Na parte de segunda-feira, paz de uma criança desmamada. Confiar em Deus, assim como uma criança confia nos seus pais. Abra sua Bíblia no Salmo 131. Aqui nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus. Vamos meditar juntos no Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada. Para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. O povo de Deus vive em um mundo que aflige os fiéis, um mundo cheio de tentações, de dificuldades, e a convicção renovada de que era filho de Deus e que a sua vida dependia dele, confortava o salmista e o levou a confessar que o seu orgulho não tinha valor. O orgulho engana, pois faz com que o orgulhoso se torne egocêntrico e incapaz de olhar além de si mesmo. Os orgulhosos são cegos para a realidade superior de Deus. Os justos elevam os olhos a Deus. O reconhecimento da grandeza divina os torna humildes e livres da busca de si mesmos e da ambição vã. O salmista confessou que não buscava coisas grandes nem coisas maravilhosas demais. Essas expressões no Salmo 131, verso 1, descrevem as obras de Deus que estão além da compreensão humana. A ciência moderna nos mostra que mesmo as coisas mais simples podem ser incrivelmente complicadas e estar muito além da nossa compreensão, pelo menos por enquanto. De fato, há uma grande ironia
Quanto mais aprendemos sobre o mundo físico, maiores são os mistérios diante de nós. A metáfora no Salmo 131, verso 2, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, é uma imagem poderosa de alguém que encontra paz e encontra calma no abraço de Deus. Essa expressão metafórica usada pelo salmista, assim como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Salmo 131, verso 2. Assim também nos aquietamos nos braços de Deus. Essa expressão aponta para o relacionamento amoroso que uma criança tem com a sua mãe em vários estágios da sua infância. Ao desmamar-nos de ambições e orgulhos ilusórios, Deus nos introduz ao alimento sólido, que é fazer a vontade daquele que nos enviou. Jesus disse: minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A confiança infantil descrita no Salmo 131 é a fé madura, que provada, testada nas dificuldades, descobre que Deus é fiel à sua palavra. A atenção do salmista repousa sobre o bem-estar do povo de Deus. Somos chamados a usar a nossa experiência com Deus para fortalecer a igreja, ou seja, a partir do que aprendemos da fidelidade e bondade divinas, podemos compartilhar com outros que por algum motivo ainda lutam com sua fé. Nosso testemunho sobre Cristo pode até mesmo se dar dentro da própria igreja, dentro do nosso próprio lar, onde muitos precisam conhecer a Jesus. Vamos ler Mateus 18, verso 3? Em Mateus capítulo 18, verso 3, o que Jesus quis dizer com essas palavras em Mateus capítulo 18 e o verso 3? Leia comigo. Aqui diz: e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Temos que nos tornar como crianças, como meninos, uma confiança infantil, uma confiança inocente. Os filhos, as crianças confiam nos seus pais. Assim como uma criança desmamada sossega, fica tranquila nos braços da mãe, assim também você, meu querido irmão, e eu poderemos tranquilamente sossegar nos braços do nosso Pai Celestial. Espere nele. Vamos receber a paz de uma criança desmamada. Aleluia! Na parte de terça-feira, trazendo os seus feixes. Quem sai semeando e chorando, voltará com seus feixes. Vai receber a recompensa. Vamos meditar no Salmo 126. Vamos ler juntos, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aqueles que voltaram do cativeiro de Babilônia, voltando para Jerusalém no final dos 70 anos, eles estavam como que sonhando em retornar para a pátria, para a cidade de Deus, Jerusalém. Verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olha um texto para você memorizar e repetir durante o dia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Relembre das maravilhas que Deus já operou na sua vida e fique feliz, fique alegre. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Como as correntes no sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Se você semeia com lágrimas, em sofrimento, você vai colher com alegria. Verso 6: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meu querido irmão, os livramentos do passado são fonte inesgotável de inspiração para os fiéis e fonte de esperança para o futuro.
A libertação foi tão grande que poderia ser descrita como sonho que se tornou realidade. Observe que a geração que louva ao Senhor pela libertação do cativeiro ainda se encontrava no cativeiro, mas estava louvando a Deus pela libertação. Por meio de canções, o povo revive a alegria e o alívio do passado e se apropria desses sentimentos na experiência de então. As novas gerações mantêm viva a história bíblica, incluindo-se entre os que viram os eventos em primeira mão. Assim, uma fé viva preza pelas grandes obras que Deus realizou em favor do seu povo no passado, como algo que o Senhor fez por nós, e não simplesmente coisas que o Senhor fez por eles. Quando lemos a história do povo de Deus no passado, nós louvamos a Deus porque é como se Deus tivesse feito por nós, porque nós somos o povo de Deus. A lembrança do passado suscita uma esperança renovada hoje. A imagem das torrentes do sul, as torrentes do Negueb, é uma metáfora da ação repentina e poderosa de Deus em favor do povo. O sul de Judá era uma região de deserto. Os riachos se formavam de forma repentina e ficavam cheios de água após fortes chuvas. As chuvas temporãs e serôdias tinham um papel crucial no sucesso do ano agrícola. Da mesma forma, a ideia de semear com lágrimas e colher com alegria é a promessa de que Deus conduzirá de um presente difícil para um futuro feliz. O fim da época da colheita era o tempo em que os peregrinos traziam os frutos da estação para o templo em Jerusalém. A colheita oferecia uma lição espiritual para as pessoas, assim como o trabalho de semear e cuidar dos campos, pomares e vinhedos é recompensado com a alegria da colheita. As provações do povo de Deus serão coroadas também com a alegria da salvação no fim dos tempos, ou seja, na segunda vinda de Jesus. A imagem da grande colheita aponta para a restauração do reino de Deus na segunda vinda de Jesus. Contudo, existe uma espera. Tal como acontece com a colheita, devemos esperar. Esperar o quê? Para ver o futuro e os resultados do nosso trabalho. Você que está sofrendo, você que está semeando a semente do Evangelho, você que dá estudos bíblicos, você que distribui literaturas, folhetos, livros, você está semeando com lágrimas, você vai colher os molhos da vitória, os feixes dos molhos da recompensa, porque aquele que semeia a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, porque Deus te recompensará. Aleluia! Na parte de quarta-feira, esperando no sábado de descanso divino. Quais dois aspectos do sábado são destacados no Salmo 92? Abra sua Bíblia no Salmo 92 e vamos meditar. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. De manhã e à noite estamos anunciando a benignidade do Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome de Deus. Verso 4. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Verso 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos, todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como o do unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão
quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Queridos, o louvor a Deus pelas obras de suas mãos e a descrição dos justos semelhante ao Éden apontam para a criação. O primeiro aspecto que o sábado comemora é a criação. O Salmo magnifica o Senhor por sua vitória sobre os inimigos como o Deus da justiça e assim reforça o segundo tema do sábado, que é a libertação, criação e libertação. O povo pode desfrutar do descanso sabático porque Deus é o Altíssimo. Sua posição superior lhe dá uma vantagem incomparável sobre os seus inimigos. A criação e especialmente a redenção devem inspirar as pessoas a adorar a Deus. Viver em uma criação devastada pelo pecado sem a esperança de redenção não seria nada animador, pois não teríamos qualquer esperança. Por isso, louvamos ao Senhor, não apenas como Criador, mas também como Redentor, porque Ele não nos abandonou. Ele veio em busca do pecador, Ele salvou os pecadores, que somos nós, e Ele virá para nos redimir e nos arrebatar para o céu. Quando a Bíblia aqui em Salmos 92 fala do óleo fresco com o qual o salmista foi ungido, óleo fresco transmite a devoção renovada do salmista para servir a Deus como servo reconsagrado. Os escolhidos como sacerdotes e reis eram ungidos com óleo para consagração. No entanto, o salmista escolheu uma palavra hebraica incomum, balal, para falar sobre o óleo fresco com o qual ele foi ungido. O uso de balal implica que o salmista desejava se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor e consagrar todo o seu eu a Deus. Não é surpreendente que encontremos pensamentos sobre consagração em um salmo dedicado ao sábado, pois esse dia é o sinal de que o Senhor santifica o seu povo. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Também lhes dou os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20. O sábado é o sinal da aliança eterna do Senhor com o seu povo. Assim, o descanso sabático é essencial para o povo de Deus, visto que o capacita a esperar com confiança de que o Senhor cumpre as promessas da aliança. Espere no Senhor e descanse nele. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a alegria vem pela manhã. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia! Abra a sua Bíblia no Salmo 5. No Salmo 5 e vamos ler então o verso 3. Salmo 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Lemos também no Salmo 30, o Salmo 30 e o verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você já passou por essa experiência? Quando você chora, derrama lágrimas durante a noite, mas pela manhã você é confortado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, a alegria vem pela manhã. Salmo 59, verso 16. Salmo 59 e o verso 16. Aqui diz: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. E também vamos ler segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 19. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 19. Leia comigo. E temos muito firme
a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui, na segunda carta de Pedro 1,19, até que o dia esclareça, até que amanheça o dia e a alva apareça em vossos corações, está falando da segunda vinda de Jesus. Queridos, essa é uma referência que Pedro está fazendo à segunda vinda de Jesus. É o mesmo que encontramos em Apocalipse capítulo 22 e o verso 16, quando Jesus fala: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Estrela da manhã, o amanhecer, o raiar de um novo dia. Tudo isso direciona a minha mente e a sua mente para a segunda vinda de Jesus. Ele é o sol da nossa esperança. Nos Salmos, amanhã é tipicamente o momento em que se espera a redenção. Amanhã revela o favor divino, que põe fim à longa noite de angústia. A libertação de Deus reverte a escuridão da morte em luz de uma nova manhã e nos tira do abismo para um caminho reto e seguro. Queridos, Marcos capítulo 16 e os versos 1 até o verso 8. Abra sua Bíblia e vamos ver a experiência de Jesus Cristo na sua ressurreição. Marcos 16, 1 a 8. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Assim como na sexta-feira Jesus morreu, na madrugada de domingo do primeiro dia da semana, ao nascer do sol, Jesus Cristo já tinha ressuscitado. E aqui diz o verso 3, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Aleluia! Já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Queridos, o raiar de um dia, o amanhecer, traz uma esperança de nova vida. A manhã da ressurreição abriu o caminho para a manhã eterna da salvação para todos os crentes. Os discípulos experimentaram a promessa do Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eles, os discípulos, choraram o sábado inteiro pela morte de Jesus Cristo. Mas, no raiar do primeiro dia da semana, veio a esperança quando encontraram o Senhor ressuscitado. A graça de Deus transforma o nosso choro em alegria. Aleluia! Assim como a estrela da manhã anuncia o nascimento de um novo dia, a fé anuncia a nova realidade da vida eterna dos fiéis. Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, Apocalipse 22, 16, a qual aguardamos, pois ela estabelecerá o reino de Jesus, no qual não haverá mais noite, nem existirá o mal e nem a morte. Mais do que qualquer coisa, é isso que esperamos no Senhor Jesus, e certamente a espera valerá a pena. Sobre a tumba aberta de José, Cristo proclamou vitorioso: eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras só podiam ser pronunciadas pela divindade. Todos os seres criados vivem pela vontade e poder de Deus. Somente aquele que é um com Deus podia dizer:
tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. João 10, 18. Cristo possuía o poder de quebrar as algemas da morte. Ele venceu a morte, deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. O nosso Salvador vive para sempre e nós também viveremos. A morte foi gravada em nossas células no nascimento. Presta atenção. A morte foi gravada em nossas células já no nascimento. Mas, embora isso seja verdade, o que a ressurreição de Jesus nos promete sobre a transitoriedade da morte? A morte vai deixar de existir, porque Jesus venceu a morte. E lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, diz que Jesus Cristo voltará. E então ele ressuscitará os que morreram em Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. E aqui lemos juntos. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição. Seremos transformados em seres, homens e mulheres incorruptíveis, imortais. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. É o fim da morte, é a destruição da morte, destruição de Satanás. Ele será queimado e se tornará cinzas. Deixará de existir a morte, a lágrima, o pranto. E aqui diz o verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que vocês fazem para Deus não é vão no Senhor. Alegre-se com esta bendita promessa de que amanhã vai raiar. A nova manhã vai raiar. Assim como Jesus ressuscitou e deixou o túmulo aberto e vazio, assim também todos os que morreram em Cristo sairão dos sepulcros glorificados. E nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para o céu. Que bendita promessa! Esta será a alegria que vem pela manhã. Esta alegria que vem pela manhã é uma referência à segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Confiemos nesse Deus que vive para sempre. E porque Ele vive, nós também viveremos. Juntos vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te, Jesus, para vir nos buscar. Já é tempo de colocar um fim na história do pecado. É tempo do Senhor vir buscar aqueles que foram comprados pela prata das suas lágrimas e pelo ouro do seu sangue. Nós somos tua propriedade, Jesus. Volte logo nos buscar. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo conforto das palavras escritas nos Salmos. Espera no Senhor, descanse no Senhor. Pai querido, dá-nos este descanso, que o Senhor nos tranquilize, que o Senhor nos ensine a confiar, a esperar com paciência, porque aquilo que há de vir, virá e não tardará. Bem-aventurado aquele que permanece firme, olhando para o céu, de onde virá o nosso socorro, o socorro bem presente na angústia. Ora vem, Senhor Jesus, derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, pois nós te suplicamos em teu nome e pelos teus méritos, Jesus. Amém e amém.
Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.